Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Célio Fernando Bezerra Melo, economista e vice-presidente da APIMEC Brasil, e o professor Eldair Melo, economista e conselheiro do Corecon Ceará. O tema de hoje é Perspectivas Econômicas e o Cenário Mundial para 2023. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Célio? Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos Cenários. Muito obrigado pelo convite, a Trends. Acho que é sempre importante estar nessa proximidade. E como o Trend diz, né? Observando as tendências, né? Eu acho que isso é interessante. Essa visão para olhar para frente, né, e o futuro é sempre importante para que nós possamos aí dar alguma ajuda, alguma contribuição aí para a tomada de decisões, né? É isso. Obrigado. Certíssimo. Seja bem-vindo, professor Eldair. Primeira vez aqui no Cenários com a gente, né? Isso, é a primeira vez. Muito obrigado, Kelly. Agradeço pelo convite e pegando o gancho aí, o que o Célio Fernando acabou de falar aí, né, que é o trends, né, é a tendência, ver como é que o mundo vai se comportar diante do que faz hoje, né? Esperamos aí, né, que seja bem rico, né, essa nossa palestra de hoje. Ok, então vamos começar, né? O mundo enfrentou recentemente uma crise gigantesca, né, na saúde e na economia. Porém, muito se aprendeu nesses 2 anos de pandemia, né, que nós vivemos aí 2020 e 2021 aqui no Brasil, né? Então, quais as principais lições podemos pontuar aqui relacionadas ao setor econômico que foram vividas nesse período? O que que a gente pode tirar de lição da pandemia para o setor econômico? E eu gostaria de começar com o Célio Fernando aqui, o nosso economista Célio Fernando. Tá ótimo. Olha, Kelly, é interessante. O que nós vivemos inicialmente foi uma aceleração muito grande, principalmente digital, né? Eu acho que o que a gente conviveu, o debate lockdown, trouxe algumas novas informações que eram discutidas desde 2014, quando o Klaus Schwab, no Fórum Econômico de Davos, travava um debate sobre a indústria 4.0, né? Então você já tinha um presságio que nós deveríamos pegar e avançar nos nossos modelos de negócio diante dessas novas tecnologias que estavam sendo embarcadas no nosso debate. Então, tudo isso foi fundamental e crítico para que nós entendêssemos, naquele momento, que nós tínhamos que nos atualizar, principalmente no Brasil. Muitos países vinham nessa discussão e o Brasil, talvez, por questões da produtividade, obviamente, do conhecimento, da questão dos estudos, estava um pouco atrasado. Me lembro que no início da pandemia eu tinha um só o Skype para poder fazer uma discussão dessa de videoconferência. Hoje, só no meu celular, eu tenho bem 14 aplicativos para tratar de uma videoconferência, para ver como é que tudo isso se modificou. Então, colocaria como um dos principais. Um segundo momento, que vamos dizer assim, a gente pega o final da pandemia, mas ainda sobre o impacto da pandemia, e que ajuda a aceleração e a transformação digital que se coloca, é a transição energética, né? Então, de repente, o mundo, antes mesmo dos problemas assim da Ucrânia e da Rússia, já vinha num debate muito forte sobre a questão ambiental. Então, você tinha uma mudança climática muito acentuada, num debate global forte, e aquilo ali discutia, por exemplo, você fazer uma nova transformação, uma mudança de época das questões energéticas, quando você mudava o, o fóssil para energias renováveis. Então, você assume uma nova posição nesse aquecimento global, nas mudanças climáticas, né? E um terceiro ponto que eu gosto, adoro comentar e tenho alguma coisa, é um olhar um pouco diferente
com um horizonte bem mais largo, olhando assim, quando a gente olha para o mar, né? Que parece que é um infinito quando você roda e fica olhando tudo aquilo. Mas, na verdade, o planeta Terra é planeta água e, de repente, a questão dos plásticos e a própria captura de carbono que faz os oceanos, é, em alguns estudos, um quarto e até um terço, passaram a ter uma nova narrativa, né? Principalmente com a instituição da década dos oceanos, a partir aí de 2021 para até 2030. Então, esse momento, vamos dizer assim, que a gente enfrentou crise na saúde e na economia, a gente teve essa mudança de época com vetores muito aprofundados. Saúde começou a discutir a velocidade com que se fazia uma vacina, novas tecnologias aí de trabalhos em termos de DNA e tudo, né? O que levou alguns a terem dúvida até sobre a nova vacina, mas também outros avanços como a telemedicina, já dentro da transformação digital e pelas questões. Mas, muito importante, a gente também viu o resultado disso, como é que estava o hiato, principalmente no Brasil, sobre a questão de leitos e tudo, e a nossa saúde. E uma economia altamente aglomerada, acho que o professor Edaí pode falar sobre isso, mas a nossa economia, pela baixa renda e tudo, aglomerada, nas feiras e tudo, e de repente, habitações precárias, falta de saneamento, tudo isso eram condições sanitárias péssimas para quando você tem uma lógica pandêmica ou epidêmica. Mas a pandemia trouxe isso. E do outro lado, as economias ficaram combalidas, obviamente. Você teve esse arrefecimento geral da economia global, pelo lockdown, sobre outras perspectivas, o perigo de como conter, né? Que a ideia do lockdown é uma contenção da propagação do vírus, então tudo muito novo. Discussões dessa natureza ocorreriam na nossa história há 100 anos atrás, né? Que a gente teve uma mortalidade, uma letalidade muito maior do vírus, né? Eu acho que em 2018 nessa discussão. Então, eu acho que a economia ficou combalida, mas, ao mesmo tempo, o paradoxo é esse, porque você teve novos alcances, o conhecimento acelerou, necessidades foram melhor vistas, algo invisível ocorria, tanto na saúde como na economia, que deram uma nova perspectiva aí ao mundo, né? Então, o desenvolvimento sustentável é uma lógica. A própria, na COP26, me recordo, já se colocando, por exemplo, mercado de carbono, outros instrumentos para poder financiar, inclusive, essa transição energética justa, inclusive. Acho que é isso, assim, no prólogo, viu? Acho que é o que a gente pode falar, tá bom? É isso. É, a pandemia, né, essa crise que mudou o mundo todinho, né, ela trouxe essa, como o Célio falou, essa mudança digital muito forte para o mercado como um todo, né? Você nota aí que acelerou os processos econômicos, todos eles, né? As empresas elas tiveram que se adaptar à nova realidade, ou seja, como fazer com que o consumidor compre os produtos e utilize os serviços, né? Então, você passou a usar mais delivery, por exemplo, né? Você passou a realizar consultas médicas utilizando o smartphone, o computador, né? Você passou a utilizar até mesmo o computador, né? Ou seja, a internet, para fazer as suas operações de compra e venda de forma mais acentuada. Então, a pandemia ela trouxe isso. Ela trouxe a aceleração do desenvolvimento, né? Dos processos. Tá? Se a gente pegar, falar em termos de ciclo econômico, né? É como se a gente estivesse fazendo aí, por coincidência, ou a natureza quis assim, tá certo? Vamos falar dessa forma, tá? É como se houvesse um fim de um ciclo de 100 anos para o início de um novo ciclo de 100 anos. Por que eu estou pontuando isso, né? Porque se a gente tiver exatamente a peste que nós tivemos no início lá do século XIX, né? Século XX, perdão, né? Nós tivemos essa doença quando você logo em seguida teve uma guerra mundial, e eu não estou prevendo aqui nenhuma guerra mundial, muito pelo contrário, nós não desejamos a guerra aí que tem esse desfecho entre a Ucrânia e a Rússia vai voltar para uma guerra mundial.
tá certo? Mas logo em seguida nós tivemos, né, a Primeira Guerra Mundial. E a partir daí também outros novos desenvolvimentos, né? Até mesmo, por exemplo, o avião, né? O avião começou a ser usado lá como ferramenta de guerra. Então, foi onde aconteceu os principais desenvolvimentos tecnológicos e a gente pode dizer, opa, tem alguma coisa parecida, similar com aquele período, como se a gente estivesse desenvolvendo um ciclo econômico aí de 100 anos e entrando no novo, né? Então, a pandemia, ela também, eu vejo que ela trouxe, a pandemia em si, ela trouxe uma desaceleração da necessidade de informações das pessoas, melhor, de consumir informações, né? Ou seja, as pessoas estavam muito ávidas, né, de querer consumir tudo rápido e assim sucessivamente. Ora, se as pessoas têm essa necessidade, né, precisa ter dinheiro suficiente para isso. E ter dinheiro suficiente para isso requer que as pessoas tenham o quê? Um lastro. Eu não posso gastar aquilo do que eu disponho. Então, isso serve para os países também, né? Então, como é que os países têm as suas próprias reservas? Hoje não dá, como antigamente se fazia, um país invadir um outro país, né, para roubar suas reservas de ouro, por exemplo, e prata. Então, você tem essa nova visão, ou seja, o que é que vai ser o novo lastro da moeda, né? O que é que vai acontecer isso para fortalecer as moedas, quais serão essas moedas? Será que o dólar vai continuar sendo a moeda forte no futuro? Ou essas moedas tecnológicas, né? Que vai entrar, como é que elas vão entrar, se desenvolver dentro dessa economia, tá? Uma outra coisa, um fato importante também, é que a doença ela trouxe também, né? A pandemia ela trouxe também a união, né? Ou seja, os povos se uniram em busca de uma solução para a doença, né? Ou seja, em vez de ser países isolados, mas o mundo como um todo se uniu para a solução da pandemia. Né? Porém, né, uns concordando com certas medidas e outros discordando, achavam que deveriam liberar, né? Tanto que agora o Estado, né, dadas as medidas econômicas que foram tomadas, né, que eu acredito que foram corretas à época, né, está saindo com um PIB, até mesmo um PIB maior, né, do que um PIB nacional. Então, isso demonstra a preocupação que nós tivemos com relação a isso. E agora, a saída, né, que está tendo, né, também, e você pega a saída, não, você pega também, dentro desse contexto, né, o mundo como um todo entrando numa recessão, né, causada por excesso de moeda que está disponibilizando, que os bancos centrais colocaram já na época ainda da 2017 e 2018, ou seja, está tendo esse reflexo e ficou embarreirado devido à pandemia. Porém, né, você vê aí um reflexo da crise da guerra da Ucrânia, que está nos mostrando a dependência, né, do mundo ao gás russo, né, ao trigo ucraniano, aos fertilizantes russos, ou seja, a cadeia produtiva como um todo está sendo influenciada. Até mesmo o diesel, por exemplo, né, que está sendo utilizado, um diesel, um fósforo antigo, não renovável, né? Ou seja, está sendo ainda bastante utilizado. E isso está fazendo com que as economias europeias passem a demandar por novas tecnologias e, assim, criar um novo processo econômico. Então, a gente está vendo aí como se o mundo, né, estivesse entrando dentro de um novo ciclo de 100 anos. Aproveitando aqui o gancho que o professor daí falou aqui da recessão europeia, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já que tem essa possibilidade da Europa entrar em recessão entre o final desse ano e o início de 2023, né? E aí gostaria que vocês falassem, né? Começar com o economista Célio Fernando e em seguida o professor daí complementa. Como que essa retração europeia pode afetar aqui a economia brasileira? A gente tem aí um oceano separando a Europa do Brasil, mas de que forma essa recessão europeia pode, vamos dizer assim, respingar, né? Pode
atingir o Brasil, economicamente falando? O mundo, Kelly, está globalizado, né? Então, por exemplo, no momento em que a gente vê essa questão geopolítica, como colocou muito bem o professor Aldair, da Ucrânia com a Rússia, essa é uma discussão antiga. Você tem lá os gasodutos, né? O Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que falam sobre como é que você passava o gás da Rússia aí para a Europa, né? Principalmente a Alemanha, né? Quer dizer, só o Nord Stream 2 que nem começou a funcionar são 11 bilhões de euros. Você vê que a preparação. E a Europa é muito dependente, principalmente nessa época agora que a gente inicia, que é do inverno, sobre calefação e essas outras coisas, fora toda a indústria, né? Do ponto de vista da dependência do gás, né? Cada país, obviamente, tem uma certa dependência diferente dentro da Europa sobre as questões dessa energia, né, como ela funciona. E também tem outras questões que estão envolvidas. Hoje você também tem abastecimento, até por navios aí dos Estados Unidos para a própria Europa, sobre a questão do gás. Então, a recessão é um aumento significativo das questões de preços daquilo que seria a energia para as indústrias e mesmo para a população. Nesse momento aí, isso gera uma crise. Isso aí criou um aumento de preços assim que a gente sentiu aqui já no Brasil. No momento que se mexeu com essa questão da energia, obviamente, você tinha aí questões também de envolvimento de petróleo com a própria Rússia e todo mundo começa a se mexer de uma forma diferente, né, sobre essas questões. E no Brasil, nós estamos aqui no começo de um debate, como eu falava da transição energética, sobre energias renováveis e como fazer o transporte dela até para a Europa. Então, você tem, mesmo no Ceará, investimentos muito fortes que estão apontando nessa direção para que você possa fazer esse transporte de energia para a Europa principalmente. Aqui nós temos aqui o P100, Porto de Roterdã, como lá na Europa, o Porto de Roterdã já está, por exemplo, preparado para poder receber o hidrogênio, né? Então, tudo isso aí são discussões que nos afetam dessa forma. Do outro lado, ainda tem uma questão, nós somos o celeiro do mundo, nós temos aí uma dependência muito forte ainda de fertilizantes, né? Só para ter uma ideia, 80% aí das importações são de fertilizantes vêm de fora. E quando você pega tudo isso, nós estamos falando aí de números da ordem de 20 bilhões de dólares. Imagine isso com flutuações de preço. Então, a dependência que a gente tem, inclusive da Rússia, com relação a tudo isso. E aí você tem aí uma alteração nos preços por conta disso. O Brasil tem essa dependência estratégica até, vamos dizer assim, reversa, né? Porque nós deveríamos ser mais independentes disso, sendo celeiro do mundo. Então, isso afeta, por exemplo, nossos preços dos alimentos. Isso afeta o mundo inteiro. Podemos ter uma queda do preço da energia, que de repente pode criar novos preços. Mas isso aí já fala de uma recessão, como você bem colocou, uma recessão que não é só europeia, como afeta o globo, talvez uma recessão mundial. Quem entra no novo governo no Brasil vai ter um debate muito interessante sobre tudo isso. Nós estamos falando sobre as commodities. Fora que também a própria Ucrânia também é um dos celeiros de grãos, né, que passam aí para o mundo. Então, olha o debate como é forte. Você aumenta preços no mundo inteiro, você teve uma inflação mundial que também aumentou os preços das moedas, né? Nossa taxa de juros não é à toa que foi para um custo básico de 13,75 hoje, e com dificuldade para você pegar e reduzir. Mas você vem aí já numa trajetória aí de deflação. Mas a deflação dessa forma como ela vem, ela pode criar também uma estagflação num- nesse momento. Então, é uma estagnação com inflação que, por quê? Porque, de repente, se você tiver que fazer algum crescimento para manter o emprego, tudo isso é problemático. Além, obviamente, para você poder manter, num momento desse, aumento da dívida pública, que é o que tem acontecido no Brasil. Ah, pode ser por isso, por aquilo, na eleitoral, a gente pode discutir isso mais à frente, mas eu posso dizer assim que tem essas duas componentes básicas, energia e commodities de uma forma geral. Lógico que a energia faz parte desse movimento de commodities, mas o mundo, o ano que vem, não cresce tanto como cresceu esse ano. O Brasil cresceu bem, talvez, assim pelas tendências em 2022, mas 2023 a perspectiva não é de tamanho crescimento.
mas você tem preços que vão se acomodar e muitas indústrias, inclusive fertilizantes, que eram muito abastecidas de energia, não conseguiram economicamente se manter, tiveram que fechar realmente. Olha a situação. Aí você menos fertilizantes no mundo inteiro. É um problema que afeta. Temos aí uma pré-recessão, ou pelo menos alguns indícios, de um ano muito difícil em 2023, para a gente poder dar uma olhada. Acho que é o começo aqui do nosso Trends, viu? Já falando aí. Pandemia veio, criou outros aspectos, veio uma lógica aí de uma dificuldade que era antiga, né, de hoje que a Ucrânia briga com a Rússia. Então vamos entender que alguns processos históricos se somaram ao problema pandêmico e saúde, a economia local e mundial estão sofrendo ainda com tudo isso e a gente tem que ver como voltar ou buscar esse novo equilíbrio. Mas como o professor Daí disse, modelos de negócio foram alterados, a tecnologia está chegando de uma forma diferente, inovações vão sendo feitas, e aí a gente já começa a discutir uma mudança de época. Mudança de época são novos modos de produção, com novas formas de geração de emprego e renda. Então, por aí a gente vai compreendendo esse cenário que você coloca de uma Europa em recessão e como ela afeta o nosso Brasil e como é difícil. É isso aí, professor Daí, a bola aí eu passei para o senhor. E diante disso aí que o Célio falou, eu vou chamar de professor Célio, tá? Tá? Nós estamos também diante, veja, esse aumento de preço, essa constância de preço, né? Junto com essa mudança tecnológica, ou seja, há necessidade de investimentos e oportunidades serem criadas. No Brasil, por exemplo, essa oportunidade de você criar toda uma indústria voltada para o fertilizante é uma excelente ideia. Essa da hidrogênio, tudo isso indica, né, que os preços, ou melhor, o ponto de equilíbrio para o mercado, para o mercado como um todo, a nível de inflação, tá certo? Tá sendo situado num patamar maior do que era antigamente, do que era até mesmo antes da pandemia. Isso indica o quê? Uma elevação de preços como um todo. Então, o que é que a economia tem que fazer para que esse preço aqui volte? Ou seja, ou até mesmo deverá haver uma situação por um tempo maior, né? Essa estabilidade de preços altas, tá certo? Estabilidade de preços altos. Então, isso, porque está havendo investimento. E na hora que há o investimento, há o capital, né? O retorno desse primeiro momento é exigido, né? Um retorno maior, né? Então, o preço eles tendem a estabilizar. E você encontra também, aqui no Brasil, né, em termos de perspectiva, tá certo? Uma redução da renda. Então, é mais um motivo, né, que induz, né, essa nossa inflação, né, esse controle desse preço, ele ser diagnosticado como uma inflação de custos e não uma inflação de demanda, né, em termos de perspectiva aí do que a gente pode estar observando para o mercado e a perspectiva para o próximo ano. Como bem falou o professor Célio, tá? Na hora que isso vai influenciar na política pública, isso vai influenciar no orçamento público para 2023, né? E vai influenciar, na hora que a gente fala de orçamento público, vai influenciar em dívida. Influenciando em dívida, vai influenciar na arrecadação. Veja, é todo um ecossistema, né, que está todo ele ligado. E uma coisa que está sendo desenvolvida lá na Ucrânia e na Rússia, lá no leste europeu, está influenciando de forma bastante forte aqui no Brasil, que não era para influenciar, não é? Por quê? Porque pegou a economia toda ela despreparada. Foram 2 choques. Nós tivemos o choque da Covid-19, né, onde, por exemplo, a China, né, ela está com a política Covid-0. Então, isso está fazendo com que os números dela caiam. Ora, a China não se mostra transparente com os números, então você não sabe se aquele número realmente condiz com o que é na realidade. Então, isso também já traz um desconforto para a decisão econômica, né? Então, você já tem a disputa comercial Estados Unidos, China, lá em Taiwan, né, pelos chips. Então, e você já vê isso também influenciando. Tudo isso influencia,
faz com que esse novo preço de equilíbrio ele se comporte, se estacione num patamar mais elevado do que era anteriormente. E você ainda vem com a crise da Ucrânia. Aqui nós tivemos e temos grandes oportunidades, né? Por exemplo, nós temos a oportunidade, já está começando o início, né? De mudar a matriz energética, né? Que no governo agora, né, foi incentivado as termoelétricas, quer dizer, você está gastando mais por tecnologias antigas, né? Isso também faz parte de um processo, mas você pode mudar essa relação. Isso tenderia a fazer com que o preço caia, se você mudasse essa matriz energética de forma mais intensiva, de forma mais forte. Né? Você tem aí um setor de saúde também bastante forte, que você poderia pegar essa onda da Covid, a saída dela, para fazer novas tecnologias, né? E você tem essa oportunidade que o mundo está nos dando, que é essa do mercado de fertilizantes, e você fazer todo um cluster também envolvido nisso, né? Que a gente vai já falar aí, né, sobre qual o mercado que mais vai estar apropriado de acordo com o que poderá ser, né, o novo governo eleito do presidente Lula. Então, tudo isso vai nos trazer novas perspectivas do que realmente poderá ou não acontecer na nossa economia. Agora, falando sobre os setores, como o professor Eldair pontuou, né? Quais os setores os senhores apostam, né, que podem, né, ou pode, não sei se é só um ou são vários, né? Quais setores os senhores apostam que podem influenciar de maneira mais acentuada na recuperação da economia brasileira e ajudar o Brasil a passar por essa recessão aí europeia que a gente já está vendo que já pode respingar aqui para a gente, né? E aí eu queria que vocês pontuassem qual o setor que vocês apostam que pode ajudar o Brasil a recuperar a nossa economia e a enfrentar essa crise. Essas perguntas são interessantes. Onde é que a gente deve ter? Quais as cadeias produtivas que poderiam ter maior impacto diante desse contexto que a gente está analisando aqui hoje? Eu acredito muito que a gente, dentro da transformação digital, obviamente o setor de tecnologia e informação e comunicação, né, de informação e comunicação, ele tinha que ser, de alguma forma, bastante induzido ou privilegiado para que a gente possa dar um salto quântico até na nossa economia, que está muito atrasada em tudo isso. A nossa economia digital precisa de mais elementos, cinturões digitais, como a gente vê no Ceará, não são normais em todos os estados do Brasil. Então, você tem que interiorizar, você tem que dar acesso. A gente fala até em satélites para o Wi-Fi da comunicação. Isso traz algum tipo de abordagem sobre o conhecimento, mas também ele trabalha um pouquinho mais esse novo momento até do empreendedorismo que usa a tecnologia. Muitas startups poderão ser formadas. No momento que você tem produtividade, você não tem empregos formais, você altera isso para microempresas individuais ou startups que podem, de alguma forma, atender os mais jovens. Então, isso é uma cadeia produtiva importante. Uma mais agressiva e mais forte. Nós temos bastante a construção civil, seja ela pesada na infraestrutura, seja ela mais urbana ou dentro da periferia. Você tem uma construção civil que ela é muito geradora de empregos, e você tem aí o que a gente chama de habitações precárias. Só em Fortaleza você tem mais de 100 mil, com menos de, segundo o Fortaleza 2040, no estudo que tem sobre esse planejamento. Então, você tem alta densidade de pessoas em habitações com muito pouca área e ainda sem banheiro. Tem sido feito um esforço para chegar à última milha também nessa infraestrutura dessas casas, do saneamento básico. Você chegou com a água, mas ainda não chegou com a parte de esgotamento em toda uma cidade como Fortaleza, mas isso também é uma preocupação para todo o Brasil. Os estados do Sul estão melhor abastecidos, mas a gente precisa superar tudo isso. Saneamento básico na água, no esgoto, nos resíduos sólidos, né, os lixões. Temos muitos lixões sem solução por enquanto, mas podem ter soluções fáceis. E também a questão da drenagem, que ela também se combina com tudo isso. Bom, o que a gente tem? Infraestrutura, dentro de uma visão humana. E depois, aí pode ser até um pouco mais keynesiano, mas, por outro lado, o Brasil é tão reduzido em infraestruturas que, de repente, tudo que a gente fizer, de repente, você tem um multiplicador
de investimentos muito forte. Então, você até com parcerias público-privadas, trabalhando melhor a infraestrutura do Brasil, que ainda é muito pobre, seja na transmissão de energia, seja na questão das rodovias mesmo, duplicação, melhoria dessas rodovias, até para poder empregar corredores para escoamento de produção, ferrovias, que a gente ainda tem uma malha ferroviária muito baixa. Agora que começou a navegação de cabotagem, então a construção dos portos, né? Então, todas essas infraestruturas podem ser um manancial importante para poder. De onde é que viriam esses recursos? Acho que temos uma liquidez internacional no momento de recessão mundial que podem estar dentro de um país com alto potencial de alavancar até o mundo ser uma nova China. Agora vai depender desse espírito empreendedor que possa e de diálogo que possa construir o novo presidente. Eu acho que por aqui eu acho que a gente podia falar mais. É lógico que o Brasil, como celeiro, melhorar a produtividade e trabalhar de alguma forma para a gente cessar a fome é possível, tá certo? Quanto mais produtividade e de alguma forma isso também ser retido para a nossa população, você tirar as pessoas da extrema pobreza, pelo menos com algo que seja alimento. Isso é o ODS 1, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e o ODS 2, não erradicar totalmente a fome em nosso país. Eu acho que são coisas assim que, de repente, você, numa economia inclusiva, pode trabalhar muito bem a economia de mercado. É o que eu chamo de dualidade econômica, mas ela é muito consensuada numa cooperação pacífica, que eu acho que já vi isso na China, era Hong Kong com o mainland, você trabalhar dois sistemas em um único país. E diante do que a gente está vendo, diante dos hiatos e vulnerabilidades que nós temos, principalmente quando a gente olha aqui para o Ceará ou o Nordeste, eu acho que a gente pode pegar e traduzir isso de novas formas para que a gente possa. Isso uma parte investimentos públicos e privados, cooperados, né, obviamente, para setores que tenham dinâmica de geração de emprego e que também possam alavancar ou serem backbones, né, alavancadores de outras cadeias produtivas. A gente chama talvez até de cadeias hiperclusters, né? Por que hiperclusters? Porque eles integram várias cadeias produtivas para a gente poder pegar e rodar. Bom, isso aqui é superficial, obviamente, a gente pode procurar os KPIs, né, professor, indicadores, para que a gente possa fundamentar melhor. Mas eu acho que a gente não pode se perder novamente em algumas questões. Há um defeito, obviamente, para ser corrigido sobre as questões fiscais brasileiras, como o professor bem colocou, inexorável, a situação de aumento do endividamento público é claro. Era importante que, se a gente tivesse essa maturidade sobre o que o Brasil precisa, a gente podia ter crescido o endividamento, sim, mas dentro de uma lógica, de uma perspectiva que o retorno poderia ser melhor. Tanto pelo lado do barro, né, professor, que é a questão que o meu investimento pode criar um multiplicador fiscal, ou seja, dando melhores condições, aumentando a base arrecadadora, não aumentando a alíquota, e, por outro lado, o multiplicador keynesiano de investimentos que ele poderia ser feito. Então, a gente precisa ter, se fala, não é planificar a economia, mas um projeto nacional que coloque bastante claro esses eixos de base, que são água e energia, obviamente, que sem isso ninguém sai, cadeias meio, né, que a gente chama, que é a logística que a gente falou aqui, sobre todos os aspectos, e também a tecnologia da informação, e as cadeias dinâmicas e finalísticas, vamos dizer assim, como é o agronegócio e outras cadeias assim, que podem nos trazer, como a construção civil, outros podem fazer uma geração de emprego e melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, que essa precariedade ela cria pré-condições para a gente poder fazer isso sem medo de ser feliz. Tratando, tá bom? É isso aí. Vamos falar do espírito empreendedor schumpeteriano, que os nossos empresários tenham essa luz, né? Professor, que seja schumpeteriano, eu posso até trazer aqui a Mazzucato, mas seja no lado empreendedor do Estado, seja no lado do empreendedor privado, essa cooperação, essa complementariedade nesse momento do país ele é fundamental. Mas adorei a Schumpeter mesmo, é como o É, professor coloca. é, é, é exatamente isso. Nós temos que ter hoje um mercado
regulado para o crescimento, né? Regulado para o crescimento é o quê? É o Estado regular, né? Como as empresas vão competir dentro do mercado para atender às necessidades e às expectativas dos consumidores. Né? Você não pode deixar o Estado... Não, o Estado ele teve e tem um papel importante na economia brasileira à medida que ele realizou os principais investimentos. Né? Dentro dessa perspectiva, para o governo 2023-26 do Lula, né, a gente espera o quê? Inicialmente vai haver uma reestruturação, né? Vai haver uma reestruturação da economia. Nós esperamos que diferente do que o próprio Guedes falou, o plano econômico do Lula seja um plano econômico que seja discutido e seja divulgado para o Brasil, e não um plano econômico de oportunidades. O Guedes dizia, tem oportunidade, a gente abraça. Isso é sinal que você não tem plano econômico. Então, é ideal que tenha. Então, dado que o que o Lula fez no primeiro e no segundo governo dele, né, e a situação hoje que nós estamos, tá certo? Nos parece que ele deve voltar uma política voltada para as estatais, ou seja, vai haver algum crescimento das estatais forte, né? Então, ou seja, ele deve atuar, por exemplo, dentro da Petrobras ou algo assim, né? Você vê uma participação maior do Estado na nossa economia, eu acredito que vai acontecer por aí. Deverá haver também um maior incentivo à educação, né, igual como houve nos governos dele mesmo, né, do governo anterior, tá? Mas nós estamos falando nisso em termos de que hoje você já pode alavancar a estrutura. Se nós pegarmos desde o governo Fernando Henrique Cardoso, do governo do próprio Lula, da Dilma, tá certo? E do Bolsonaro, Dilma Temer, né, e do Bolsonaro, em todos os governos nós tivemos apagões de energia. Não teve nenhum governo que não teve. O do governo Bolsonaro foi um princípio, né? Foi um pouquinho, mas por quê? Porque nós não tínhamos o crescimento, nós não tínhamos a economia aquecida. Ou seja, só aí demonstra que na hora que a nossa economia cresce, né, o setor energético ele não sustenta. Então, dado que a nossa necessidade, tá certo, de criar uma estrutura mais robusta, é como se nós estivéssemos no nosso limite, né, a gente chega facilmente no nosso limite de uso de todos os fatores de produção da economia, e a gente precisa avançar para criar uma produção maior e o país voltar a crescer. Então, dentro dessa perspectiva, a gente entende que é o setor aí de infraestrutura puxado tanto pelas estatais, a gente vê também o setor da construção civil, né? Olha aí, a construção civil, porém nós temos um problema forte na construção civil. Qual é esse problema forte da construção civil? O problema não é de produzir, é o problema de venda. Né? Você vai vender para quem se a renda está baixa? Né? Quem é que vai ser esse público que vai consumir essas unidades imobiliárias? Então, você tem aí esse problema que precisa ser resolvido. E só é resolvido quando você começa a crescer a renda. Então, puxando isso aí, você deve, né, atrelar. Se você começa a gerar emprego, começa a gerar renda, você começa também a melhorar o consumo das famílias. Na hora que você começa a melhorar também o consumo das famílias, aí você vê, aí puxando o agronegócio, o setor de supermercados, ele começa a alavancar. Porém, isto não é feito do dia para a noite. Né? Esse é o grande problema. Tá? Por quê? Porque não espera que... Não vai dar, infelizmente, isso não acontece. Né? Você vai ter que exercer 2023 reconstruindo a economia do país, né? Para a gente começar 2024, 2025, a começar a rodar e, a partir daí, começar a voltar ao crescimento. Agora, aproveitando que a gente já está falando dessa questão eleitoral, né? Quando a gente fala sobre economia em ano eleitoral, a palavra de ordem é cautela. Isso aí nós estamos em novembro, né? A gente passou o ano inteiro vendo todo mundo pregando muito a cautela quando se fala em economia em ano eleitoral, porque tudo pode acontecer, né?
Mas, no último domingo, a gente teve o resultado da eleição, né? Que teve o presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, como vencedor do pleito, né? Então, a gente já tendo um candidato definido, a gente já tendo um presidente definido para 2023, é possível fazer alguma previsão sobre a economia brasileira para os próximos anos? Não digo só de 2023, mas para os próximos anos a gente já consegue fazer uma previsão mais assertiva? Bom, a gente sabe que o ano eleitoral é bastante difícil. Como foi dito já aqui anteriormente, a gente mexe muito com a economia, porque, de alguma forma, nossa forma de sistema político acaba fazendo que todo ano eleitoral você tenha um aumento de endividamento, gastos assim que são dentro de uma lógica de deformada, né, do regime democrático, mas que acabam colocando uma circulação de recursos muito grande. Então, o que que você tem? Você tem aí claramente um aumento do endividamento brasileiro diante do que foi posto aí, seja no Auxílio Brasil, sem discutir o mérito, seja nas emendas que foram colocadas para os deputados. Então, tudo isso existe, é claro, e poderia ser partido A ou partido B, isso tem sido uma constante na política brasileira. Bom, mas o que que a gente tem aqui? Não é só uma questão só de endividamento, não é só economia. Se discute muito o processo democrático dentro do Brasil. A gente já vem há muitos anos, a gente já tem mais tempo fora do que foi o regime militar, dentro de uma lógica mais democrática, né? Se considerar aí que 64 até 1990, quando a gente vai para a primeira eleição direta, nós já vamos passando aí de 90 até 2022, 32 anos, bem superior aos, vamos dizer assim, 26 anos que nós tivemos aí do regime militar. Então, o que que acontece? Houve uma consolidação do regime democrático, nós vamos fazer um grande teste agora, né? Uma vez que está meio a meio aí no debate, né, sobre tudo isso. O que que significa, por exemplo, para o futuro? O mercado de capitais e o mercado financeiro, pelo Focus, tem apontado estabilidade, por exemplo, no câmbio, tá? Nada acima com relação a grandes aumentos do investimento estrangeiro ou a grandes aumentos com relação à balança comercial. Então, há uma certa estabilidade nesse sentido, isso considerando 23, 24, 25, que, vamos dizer assim, seria o horizonte que o Focus do Banco Central tem tratado. Então, vamos lá, o nosso período, a nossa questão da eleição, o que que ela aponta? Ela aponta que nós teremos aí um crescimento do ponto de vista de dívida. Isso é líquido e claro, e nós teremos aí alguma forma para poder trazer uma inclusão mais forte para o país, porque você tem uma série de pessoas que não estão no mercado de consumo e estão abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza que a gente tem que pegar e resolver. Eu acho que esse é o grande desafio para os próximos 4 anos do atual presidente. Ninguém conseguiu resolver essa equação de você fazer um crescimento e ainda conseguir fazer, eu não vou chamar de uma distribuição mais equitativa, mas pelo menos tirar a base de uma situação de péssima qualidade de vida. Então, tudo isso a gente tem que fazer um reflexo e pensar sobre tudo isso. O que eu posso colocar é que o Brasil tem pré-condições, como a gente conversou, dos setores que podem influenciar, mas o ano eleitoral ele deixa cicatrizes muito fortes, né? Pela questão do respeito, a forma como as coisas foram colocadas. Eu sequer, eu acho que eu vi programas assim mais consistentes, né? A gente teve lógicas que falaram sobre posições mais populistas, né? Até não vou dizer diferente, independente do lado que eu acredite ou não nessa discussão. E a gente tem que pegar e botar o pé no chão e ver o que que é possível ser feito. Falava um pouquinho no quadro anterior sobre o que que a gente poderia fazer em termos de investimento. Mas, como disse bem o professor, o ambiente de negócio tem que estar melhor tratado. Existem tratativas com a OCDE, não é a gente virar um país rico, mas a gente ter as melhores práticas que ocorrem no mundo, tanto para as corporações como também para o governo. Transparência é uma coisa muito importante na governança. Então, você também não pode só também criar
construções totalitaristas. Totalitaristas dentro de um regime democrático é difícil, que é o aparelhamento, a influência pela governabilidade, sem um mérito de conhecimento para poder fazer a condução boa em determinadas áreas. Então, a gente tem que pegar e dar uma melhorada em tudo isso, que não é o que aconteceu ao longo da nossa história, né? Então, grupos de interesse. Ora, falavam que alguns grupos dentro do próprio Congresso acabavam dominando a trilha, né, que se colocava pelo executivo no país. Então, a gente precisa melhorar. São reformas o quê? Reformas políticas? Importante, há uma deformação do nosso sistema. Eleições de 2 em 2 anos só levam a uma lógica de ações de curto prazo. É o que a gente chama de ações de overview, tá certo? Visão extremamente mais superficial, pouco deep look, pouco aprofundamento. E as questões que não são desse pragmatismo colocado politicamente, eles nos botam numa situação um pouco mais difícil. Eu colocaria mais ou menos dessa forma: reforma política, reforma tributária, melhoria do ambiente de negócios dentro desses próximos anos, mas a gente tem, por enquanto, um olhar, se não houver nenhum terceiro turno aí, num debate, nós teremos estabilidade com relação aos indicadores do país, com tendência aí de maior endividamento. Acho que é isso que a gente vai observar. Mas é isso. Então, podemos sim já fazer, não como uma bola de cristal, né? Mas nós já temos que, no próximo ano, né, nós vamos crescer pouco, né? Esse ano deve crescer em torno de 1, 2%, tá? Próximo ano, acredito também que não passe de 1%, tá? Porque vai ser um ano mesmo de reconstrução, tá certo? De todo o governo em si. Veja que nós estamos batendo recorde de arrecadação tributária. Porém, esse recorde de arrecadação tributária, ele é fruto do imposto inflacionário. Como as coisas se tornaram mais caras, as pessoas estão pagando mais imposto, né? Então, isso também precisa ser revisto, ou seja, trazer a inflação para próximo da meta, já que esse ano nós devemos fechar em torno de 8,8%, 9%, né? E eu também não acredito que no próximo ano a gente já vá ter uma inflação de 5%. Precisaria que houvesse uma mudança, por exemplo, muito forte no clima a favor, né? Porque todas as mercadorias elas sofrem as entre-safras delas e vão ter essas oscilações normais de preço. O que o professor Célio bem falou, né? A gente precisa que haja uma transparência, tá certo, total das ações que o governo vai realizar, né? Que eu acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque isso aconteceu, a transparência, ela vem acontecendo no modelo de gestão, tá? Que vem acontecendo desde o governo Fernando Henrique, com exceção que nós tivemos no governo da Dilma. Ou seja, na hora que o mercado sabe qual é que vai ser a política da taxa de juros, na hora que ele tem a tendência de saber qual é que a inflação, o que é que o governo está fazendo de ações para controle inflacionário, como é que ele está controlando o seu gasto, a sua dívida pública, isso já dá uma noção, isso chega a atrair investidores. Então, se a gente consegue atrair investidores, tudo bem que nós estamos num momento de guerra, né, dado que existe lá no leste europeu, tá certo? E as pessoas, e recessão econômica no mundo como um todo, as pessoas devem se voltar ao dólar e ao ouro, né? Ou seja, o dólar, se você notar, ele está sempre muito elevado. E isso também causa inflação. Então, se a gente conseguir, né, fazer com que a nossa moeda fique mais forte e trazer investidores para dentro do Brasil, a tendência é que essa taxa de câmbio também diminua, né? Fazendo conforme eu falei, né, no bloco anterior, tá? Exatamente o quê? Fazendo aqueles investimentos necessários para alavancar a nossa economia. Então, essa é a perspectiva. Uma outra perspectiva que eu acho que a gente vai falar um pouquinho lá na frente também, nós podemos falar em termos de dívida pública, né? Ou seja, nossa dívida hoje está 76%, segundo o JP Morgan, ele vai terminar o 2026 uma faixa de 80%. Isso não é ruim se o país crescer. O ruim é você ter uma dívida alta sem crescimento correspondente. Tá? Isso aí sim é ruim para o país.
Então, você pode elevar essa dívida, porém, essa dívida ela tem o correspondente de PIB crescendo também. Então, você pode crescer nessa vertente e aí você pode causar um crescimento maior e melhor, maior não, um crescimento melhor para a economia brasileira como um todo. Tá? Então, a gente prevê essa dinâmica. Tá? Isso que vai acontecer, acredito eu, tá certo? Julho, né, mais ou menos julho de 2024, tá certo? Para a gente começar a ter os reflexos das nossas atitudes de hoje, tá certo? Porque conforme o governo vai fazendo e tendo essas atitudes, porque ele vai enfrentar processo de reforma tributária. Qual é a reforma tributária que o governo vai fazer? Então, se o governo vai fazer, ela vai lutar pelo imposto único ou vai lutar por uma reforma administrativa de contenção das despesas públicas? E aí, ou as duas coisas, não sei como é que o governo vai tratar isso, né, ou se vai ter toda essa habilidade para tratar isso, haja visto que a maioria, né, do legislativo não é a favor do governo, né? Não é a favor que a gente diz, do outro lado, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem que ser a favor da nossa economia, mas são de partidos diferentes, pronto, são concorrentes, né? Então, você tem essa luta, então qual é que vai ser? Porque você também não pode deixar de cobrar o imposto, porque esse imposto vai servir para pagar as despesas correntes que o governo tem. Então, o governo vai realmente fazer com que a isenção de imposto de renda atinja até os R$ 5.000, como ele quer, como ele realmente deseja, tá certo? Então, vai haver isso, né? Então, há essa tratativa, né? Você vê também a parte de como é que ele vai ter esse controle dos gastos, porque você tem hoje o teto, praticamente ele não existe mais, o teto, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Por que ele não existe? Porque, tá certo? Por que ele não existe? Devido ao fato de você já ter mudado você já mudou a fórmula de negociação de atualização do teto, né? Era uma e você já mudou o período para corresponder aos gastos eleitorais. Ou seja, o gasto eleitoral faz com que a despesa pública aumente, né? E você tem dentro do Brasil, dentro de um mesmo período, você tem duas eleições, ou seja, a cada 2 anos. Daqui a 2 anos nós vamos ter o quê? Novo aumento de gasto. Por quê? Porque vai haver eleição para prefeitos, vereadores, né, e 1/3 do Senado. Então, você vai ter mais uma vez, 2/3 do Senado, você vai ter mais uma vez um aumento de gasto. E isso precisa, né, ter a troca, né, a entrada de arrecadação tributária. E se você não tem crescimento, não tem como haver isso. E tem que haver transparência, né, de acabar exatamente com esse orçamento secreto, que era a antiga emendas do relator, e tornar isso efetivo de forma a não existir. Né? Por quê? Porque nós vemos aí um orçamento secreto de 18 bilhões. Na hora que você cria um orçamento de 18 bilhões, esse orçamento ele poderia ser já direcionado para as próprias despesas públicas. Veja que está sendo orçado um déficit público para o final do ano de 65 bilhões. Então, é muito dinheiro, né? Que você já poderia ter diminuído, dado que você está fazendo um esforço hercúleo para fazer o controle dos gastos públicos e não aumentar os gastos públicos, né? Então, você tem tudo isso aí que você pode corroborar para que, nos anos seguintes, isso não mais ocorra, né? Ou seja, vão acabar também com alguns privilégios, deveriam acabar também com alguns privilégios que hoje existem na máquina pública, tanto no Poder Judiciário, como no Poder Legislativo, né? E existe uma série de regalias que poderiam ser também, não digo nem reduzidas, elas deveriam ser eliminadas, né? Haja visto que todo mundo faz o esforço, o trabalhador faz o esforço. Esse daí, ele já é pontual, né? Ou seja,
o seu salário mínimo, o salário que o trabalhador recebe, ele demora 1 ano para ser reajustado. E os preços da mercadoria são reajustados mensalmente, né? Então, você tem aí esse esforço, tá? Que pode ser modificado e pode ser medido. E quando você dá uma produtividade... Agora, aí, como o professor Célio falou, da produtividade. Quando você tem uma produtividade real na economia e você dá essa produtividade, você consegue não só alavancar a vida desse trabalhador, né, para ele sair da situação de pobreza e de extrema pobreza, mas você consegue fazer com que a economia como um todo circule, com que a economia como um todo rode, tá certo? Porque todo mundo, né, quer ganhar bem. E acredito, né, que esta deva ser, tá certo, a perspectiva para o governo a partir de 2024 e 2025, a melhorando as contas públicas. Ok, e agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Célio, você pode começar, por favor, e em seguida o professor Eldair faz suas considerações finais, tá bom? Não, só agradecer, né? Obviamente, Kelly, ao Trends, a você, ao professor Eldair. A gente tenta ser elucidativo, mas é muito difícil você, como ele muito bem colocou, construir essas tendências assim dentro das incertezas, né? Então, a gente tenta fazer esse exercício diante de números, de algo que tem uma característica mais prática da nossa economia e com todas as suas vamos dizer assim, vulnerabilidades, vamos dizer assim. Então é isso. Então eu acho que dívida cresce, você tem talvez uma taxa de juros caindo, uma inflação caindo, uma recessão mundial. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos modelos de negócio, como foram ditos, para a gente poder trabalhar. Eu queria só agradecer, é sempre uma oportunidade de estar aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse futuro. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. As minhas considerações finais é que o governo aí que entrar faça uma política anticíclica, né, que eu acho que nós já vimos, né, que essa política de aumento da taxa de juros para uma inflação de custos, né, demora muito. Eu acho que não surtiu o efeito, né, dado que nós não temos uma inflação de demanda, né, e que traga benefícios para todo mundo. Né? Agradecer aqui o convite, né, estando aqui pela primeira vez a Trends, agradecer ao professor Célio, que nós já debatemos em outros locais também, né? E muito bom estar presente aqui. Agradeço demais. Espero que seja a primeira de muitas, né, professor Eldair? Que o senhor possa Com certeza, cada vez mais estou à disposição. E o economista Célio também, que é nosso parceiro aqui na Trends, que sempre está aqui com a gente, que ele possa vir mais vezes também. Ótimo. Obrigado. Então é isso. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, do economista Célio, do professor Eldair, e também na sua audiência, né? Se você gostou, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva, curta e não perca nenhum conteúdo da Trends aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Até lá. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.